Fala pessoal, beleza? Você quer aprender a fazer um gráfico de previsão assim como esse aqui? Então fica ligado que nesse vídeo você vai aprender. Bom, então antes de mais nada, é legal entender para que serve esse tipo de gráfico, né? Então esse gráfico de previsão, né, como o nome diz, ele serve para a gente tentar prever o futuro de alguma coisa. Geralmente é utilizado como forecast, né, que é nada mais, nada menos do que quanto a gente espera, por exemplo, vender no futuro, né, nos próximos dias, nos próximos meses, semanas. Então esse termo em inglês é muito utilizado no mercado, né, então forecast é uma previsão, né, de vendas. Ou também a gente pode utilizar para outros propósitos, né? Então, se for um acompanhamento de demanda, de estoque, etc., também a gente consegue fazer esse tipo de análise, né? Então, as análises que envolvem previsões. Antes de começar, né, algumas informações importantes. O nosso dado ele tem que estar estruturado ao longo de um período. Então, a gente tem que estar trabalhando com datas aqui embaixo e também é importante que a gente tenha um certo volume de dados, porque para o Power BI conseguir fazer o cálculo da previsão, tem que existir um histórico, a gente tem que inserir também uma sazonalidade. Então, se você tiver um conjunto pequeno de dados, esse cálculo não vai ficar legal, ok? Então, tenha pelo menos aí um volume considerável de dados e de histórico também. Bom, mas então vamos aprender como que a gente faz. O gráfico utilizado aqui é o gráfico nativo do próprio Power BI, é esse gráfico de linhas, tá? É só uma funcionalidade que a gente adiciona, mas é muito importante saber ajustar também, não é simplesmente adicionar e pronto. Então vou mostrar para você aqui agora como que adiciona e como que ajusta da maneira correta. Antes de mais nada, eu vou apagar, né, essa parte aqui final, que é a parte da previsão. Então ele cria essa sombra aqui de previsão. É, Essa fica com uma linha central, né, que é uma linha de fato qual que é a previsão, só que tem esse intervalo, né, de erro, né, ou intervalo de confiança, que significa que os próximos pontos eles podem cair, né, dentro dessa área cinza em qualquer ponto, aqui em cima, aqui embaixo, com um certo intervalo de confiança. Claro que não é um cálculo perfeito, o próximo ponto ele pode cair fora, né, do intervalo, caso aconteça algo muito diferente do que já aconteceu no passado, mas mesmo assim é uma análise interessante, né? Bom, então vamos apagar aqui essa área e essa linha de previsão. Para isso eu vou vir aqui nesse painel de análise e simplesmente desligar previsão, ok? Porque eu quero fazer junto com você do zero. Então a primeira coisa que você vai precisar é ter, de fato, né, um gráfico de linha no seu eixo aqui X com a data e no eixo Y o que você quer fazer a análise de previsão. No caso aqui é um gráfico de vendas, tá? Então, o que que a gente tem? A gente tem dados desde janeiro de 2019 até junho de 2019. Então, a gente tem 6 meses de informação aqui. Entendendo um pouco mais também essa minha base de dados, tá? Aí você vai precisar entender, obviamente, a sua base de dados também, para fazer uma análise precisa. Nessa minha base, cada novo ponto, ó, repara que a data aqui tá 1º de janeiro de 2019. Aí pula para o dia 6 de janeiro, depois dia 13, 20, 27, depois dia 3 de fevereiro. Então a gente está vendo aqui qual foi a venda em cada semana, tá? Então é uma linha, né, semanal, ok? Tendo isso em mente, é nessa linha que eu vou seguir aqui na minha análise, tá? Então, para o seu modelo, aí você faça a análise mais adequada. Muitas das vezes pode ser um tipo de análise mensal também, tá? Aqui eu vou fazer uma semanal. Então, né, obviamente eu tenho no eixo X a data e no eixo Y vendas, tá? Então, como que a gente cria agora o nosso gráfico de previsão, né? Nossa linha de previsão. A gente vem aqui nesse menu que é adicionar mais análises ao seu visual, certo? E aqui tem uma série de análises, né, que podem ser feitas. Então dá para colocar uma linha mínima, então ele vai traçar qual o ponto que teve a menor venda, né? Ele vai colocar uma linha no ponto de menor venda, uma linha máxima.
Dá para também trazer linha média, linha constante, tá? Então dá para colocar várias outras análises. A gente vai fazer aqui a análise de previsão, então precisamos habilitar esse botão, ok? Só de fazer isso ele já cria, né, uma previsão, então temos que ajustar essa análise. Para isso vamos abrir aqui o previsão e veja que existem esses campos aqui, tá? Para serem configurados corretamente. Então vamos aqui passar um a um para entender como que funciona e como fazer corretamente. Aqui em unidades ele vem como pontos, tá? Em padrão. Pontos significa que ele vai pegar o mesmo intervalo, né, que tem aqui para cada ponto na linha, né, para continuar essa análise. Então, como caso aqui a gente tem semanas, ele vai continuar uma análise em semanas. Então a gente pode alterar para algum outro tipo de análise. Então, por exemplo, assim, mesmo eu tendo análise de ponto a ponto aqui semanalmente, eu posso traçar uma linha, né, de previsão mensal, tá? Esse é um tipo de análise. Ou então, né, eu posso deixar no ponto mesmo que ele vai continuar com o mesmo intervalo, que vai ser semanas. Beleza? Ó, então tá bom, vou deixar assim. O comprimento da previsão é daqui para frente. Ou seja, não interessa quantas semanas a gente tem para trás, quantos pontos a gente tem para trás, quantos pontos a gente vai querer analisar para frente, tá? Isso também vai depender muito do seu objetivo, né? O objetivo da sua análise. Aqui para minha, eu vou supor que eu quero enxergar os próximos 5 pontos, ou seja, eu quero enxergar as próximas 5 semanas, né? Qual é a previsão? Então vou alterar aqui para 5, ok? Esse aqui, ignorar o último, né? É quantos pontos para trás, ou seja, quantas semanas para trás a gente quer ignorar. No caso agora eu vou deixar em 0, mas depois a gente volta aqui para ver como que funciona mais precisamente esse setup, tá? Sazonalidade, aqui é um ponto bem importante, né, dessa análise. Sazonalidade, né, quando a gente fala do ponto de vista de estatística, é de quanto em quanto tempo determinado comportamento se repete. Ou seja, de quanto em quantas semanas, nesse caso, o comportamento se repete. Por isso que a gente precisa de um intervalo considerável, né, para conseguir fazer essa análise. Então, vamos tentar aqui descobrir no nosso gráfico. Essa aqui é uma análise que ela é feita de certa forma visual. Tá? Então, se você conseguir enxergar essa sazonalidade no seu gráfico, aí você coloca o valor aqui. Caso contrário, o Power BI ele deixa como um cálculo automático, né? Mas ele não fica muito legal quando é automático. Ó. Veja que fica meio bizarro, né? Fica só uma linha subindo e descendo e é isso. Então vamos tentar enxergar a nossa sazonalidade aqui, tá? Para isso, né, ó, como que a gente tenta encontrar sazonalidades em gráficos, né? Eu acho interessante a partir de pontos de máxima, né? Então fica mais fácil de identificar. Então a gente tem um ponto de máxima, né, aqui em cima. Então a gente tem esse ponto de máxima. A gente também depois tem um ponto de máxima aqui também, né? Depois a gente tem um outro ponto de máxima aqui ou aqui, né? Porque o gráfico ele volta a subir, depois ele cai. Depois tem um outro ponto de máxima aqui. Depois tem um outro ponto de máxima aqui. Beleza? Ó, mais ou menos, tá? Isso aqui realmente pode variar até de pessoa para pessoa que olha para o gráfico, mas vamos supor que são esses pontos aqui que a gente vai considerar como uma sazonalidade. Então, ó, seria esse intervalo, aí depois esse intervalo e esse daqui. Beleza? Agora vamos contar quantos pontos existem aqui dentro de cada intervalo. Tá? Então no primeiro, né, tem 1, 2, 3, depois acaba aqui no quarto. Então vou colocar aqui o número 4, tá? O próximo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então esse aqui teve 6 pontos dentro do intervalo. O próximo, 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui já ficou com 5. Próximo, 1, 2, 3, 4, 5 também. Então ficou com 5. Então o que a gente consegue, né, deduzir ou concluir disso daqui? Então é de 4 a 6, né? Então a média é de 5. Então a cada 5 pontos
a gente tem um comportamento de subida, depois descida, depois subida de novo. Então a gente tem um tipo de comportamento assim nos nossos dados, né? Então, tendo isso em mente, né, a gente vai pegar e colocar sazonalidade 5, ok? Agora, intervalo de confiança. Isso daqui é quanto a gente quer que seja a confiança do gráfico, tá? Quanto maior o intervalo de confiança, maior a chance, né, dos dados futuros baterem com o gráfico, né, com o que o gráfico está falando. Só que também essa linha cinza ela vai ficar gigantesca, né? Então ele tenta fazer assim de uma forma que ele não vai errar. Então nisso a gente vai também testando para ver qual que é o intervalo adequado. Eu vou começar com 85, aí depois a gente vai alterando isso para ver como que funciona, tá? Então, feito isso, eu vou clicar em aplicar. E legal, ó, ele construiu o nosso gráfico aqui de previsão. Agora vamos fazer algumas análises em cima dele, tá? Primeiro eu quero falar aqui, ó, desse ignorar o último, tá? Então vamos falar aqui no nosso caso, né? Vamos supor que nessa empresa, toda vez que fecha a semana, tem uma apuração, né, para ver se aqueles valores estão corretos. Então, a semana exatamente anterior, né, a semana que a gente está, ainda não estaria com os dados 100% ok em sistema, né? Então, para isso seria interessante ignorar uma semana, tá? Então, por isso a gente colocaria o número 1 aqui. Aí, se eu aplicar, olha o que acontece. Ele inicia o gráfico de previsão um ponto atrás do ponto atual, né? Porque o azul é o que a gente já tem, né? Então, iniciaria aqui o gráfico de previsão. E olha aqui o que aconteceu, né? O gráfico de previsão, ele abre, né, com intervalo superior e intervalo inferior. Então, ele estaria acertando aqui na linha do máximo, né? Porque, de fato, realmente teve um aumento aqui, né, na nossa real versus o que foi projetado, certo? Então, para isso que serve esse ignorar o último aqui. Eu vou voltar para zero. Agora, o intervalo de confiança. Intervalo de confiança é o que a gente espera, né, para o futuro, mas olha como que ele aumenta bastante as áreas aqui, né? Porque realmente pode ter um ponto lá em cima ou pode ter um ponto que vai cair bastante. Então, ele faz esse aumento aqui. Se a gente diminui o intervalo de confiança, ele ajusta, né, um pouco para menos essa área. Então ele assim, ele fica mais propenso a errar, tá? Mas ele fica um pouco mais preciso aqui. Então são coisas assim que você precisa ponderar. Você quer mais precisão ou você quer mais confiança nos dados, né? E por, né, contrário, né, pensamento inverso, 99% de confiança, ele colocaria o intervalo bem, né, folgado, porque a chance de acertar é de 99%. Beleza? E daí como que a gente pode testar, né, qual que é nossa intervalo de confiança adequado para colocar no nosso gráfico, tá? Então, para isso, né, como a gente tem aqui na média a gente tem umas 20 e poucas semanas para trás, então eu vou voltar 10 períodos, né, para fazer essa análise. Então eu vou aqui ignorar 10 e eu quero colocar o comprimento da previsão em 10. Ó, vamos ver o que acontece. Eu vou voltar aqui o intervalo para 85. É, a nossa análise de previsão está iniciando 10 períodos para trás, né? Então vamos ver o quanto que acertou ou quanto acertaria versus o quanto realmente acertou, né? Então lembrando que o azul é o realizado e o cinza e essa linha preta mais fina é a previsão, né? Então vamos analisar o azul em relação à área, né? A área total aqui. Então, nesse primeiro ponto, está acertando, né? Porque está dentro da área. Aqui também está acertando, acertou, acertou. Aqui seria o primeiro ponto que caiu fora da área, né? Então, estaria errando por um pouco aqui, né? Mesmo que a previsão está ali embaixo, né? A previsão da média da previsão, mas a área, né? Tá aqui em cima e assim por diante, certo? Então, assim, utilizando uma análise de 85%, a gente estaria errando apenas um ponto de previsão. Se a gente colocasse em 75% de confiança, ó, veja que a gente estaria errando apenas um ponto também, só que outros estariam bem mais próximos, né, da linha.
Então, assim, para essa análise, eu acredito que o intervalo de confiança de 75 a 85 estaria adequado, tá? Teria grandes chances de acertar, isso porque a gente tem, de certa forma, uma sazonalidade que dá para identificar, né? Então, se a gente tem uma sazonalidade que dá para identificar, essa análise fica mais precisa, ok? Bom, pessoal, então é isso. Espero que essa dica tenha sido útil para você. Deixa aqui nos comentários para a gente saber, ou se você tem alguma dúvida, não deixa também de deixar o seu like e se inscrever no canal. Beleza? Obrigado, até mais. Tchau, tchau.